Convidamos a palco um dos vencedores da 5ª edição, o projeto Interrupção Integrada, o caminho certo da mulher no SNS, da Unidade Local de Saúde de Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Portanto, só um breve esclarecimento. As colegas da Rábida vão apresentar outra coisa, não é? Portanto, já estava trocado. Isto é um projeto LS Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Eu sei que não está aqui ninguém de coisa de administração, mas pronto, só para não ficar assim um bocadinho baralhado. E, portanto, eu sou médica de família, sou coordenadora de uma USF Modelo B em Modivas, que é uma freguesia de Vila do Conde, e, portanto, o projeto que eu vos trago aqui hoje é sobre interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, o enquadramento... não sei onde é que isto passa. Desculpe. Atrás, outro lado. Aqui está. Muito bem. Portanto, o enquadramento legal desta realidade em Portugal é de 2007, portanto estamos quase a fazer 20 anos deste marco que foi referendado 2 vezes em Portugal e, portanto, relativamente a esta matéria, que é uma matéria de saúde pública, sabemos que a interrupção voluntária da gravidez por iniciativa da mulher é legal em estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos por iniciativa da mulher, através de marcação direta referenciada por unidades de saúde. E, portanto, existem inúmeras barreiras, isto tem aparecido 2 em 2 meses, 4 em 4 meses nos jornais e, portanto, houve uma auditoria da IGAS, houve uma auditoria da Entidade Reguladora da Saúde em 2023, onde descobriram que 30% dos hospitais públicos não garantia esta consulta. E também temos dados até muito interessantes de um artigo que foi liderado pelo professor Bernardes, que é professor de ginecologia e obstetrícia e já foi presidente do colégio, de que, de facto, temos um enorme número de ginecologistas obstetras com idades superiores a 55 anos e, portanto, temos encerramentos de serviços de urgência nesta área por todo o país, portanto, isto já nem sequer é um problema só da LVT, onde se acresce aqui que sempre foi uma área com muitos objetores de consciência e que têm direito de o ser. E, portanto, como é que isto funciona? Portanto, legalmente, e o que está preconizado é que depois da iniciativa da mulher se dirigirem ou normalmente vão ao hospital e dizerem que querem realizar uma consulta de interrupção voluntária da gravidez, o hospital tem que providenciar essa consulta em 5 dias. Pronto, isto é um tempo máximo garantido que muitas vezes não é cumprido, mas além de não ser cumprido, quando não é cumprido, isto entra pode ser auditado pelo IGAS, pela ERS e, portanto, são áreas muito sensíveis do acesso. Depois, correndo tudo bem, e se de facto houver esse agendamento em 5 dias, isto implica 3 consultas de ginecologia obstetrícia, em que a primeira consulta nós temos uma ecografia de datação para de facto verificar se a gravidez são 10 semanas e 6 dias, um consentimento informado tem que ser assinado, se for um menor de 16 anos tem que ter um pai, uma mãe, o tutor. Passado 3 dias há uma nova consulta em que a mulher aparece com o consentimento informado assinado, porque temos que cumprir ainda, segundo a legislação de 2007, um período de reflexão mínimo de 3 dias. Nesta consulta, o ginecologista obstetra, normalmente em Portugal as interrupções são medicamentosas, portanto entrega um comprimido, faz uma explicação, entrega mais uns comprimidos para serem tomados em 48 horas e na terceira consulta, mais ou menos de 10 dias depois, há uma ecografia para confirmar que de facto a IVG ocorreu e que foi bem sucedido e temos então uma coisa que é muito importante e que falha bastante vezes, que é o planeamento familiar pós-IVG. Portanto, o que nós temos aqui é uma consulta completamente hospital-centrada. Pronto, e portanto eu até tenho alguma curiosidade depois de falar com os colegas que vão falar logo à tarde e que vêm, acho que é um holandês e um belga, salvo erro, e tenho a certeza que os belgas não meteram isto no hospital, com certeza, porque isto é um desperdício de recursos. Não é? E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que em profissionais altamente diferenciados de especialidades ginecologistas e obstetras que gostam de estar no bloco, a mulher vai ter que ir ao hospital fazer uma ecografia e receber 4 comprimidos. Portanto, é isto que nós fazemos e fazemos mal, ainda por cima. E, portanto, esta notícia, Centros de Saúde de Penafiel e Amarante começam este mês a fazer abortos medicamentosos, isto não é IA.
Isto foi uma notícia do Público em 2008. Portanto, isto já foi feito há 20 anos atrás. A de Penafiel depois não arrancou, mas a de Amarante funcionou, e funcionou até à data de reforma da doutora Rosalina, que foi uma pessoa com quem eu já privei e me explicou como é que fazia tudo no centro de saúde dela, e portanto isto já funcionou. Porquê é que nós nos metemos nisto? Metemos-nos nisto porque a última coisa que eu quero como médica de família é ter que dizer a uma utente que vem à minha consulta e dizer: olha, desculpe, vai ter que ir a Vigo. Eu gosto de ir a Espanha, mas não gosto de ir para a Espanha fazer este tipo de serviços que o Serviço Nacional de Saúde tem que oferecer. E, portanto, ontem nós falámos muito sobre cuidados primários, sobre remuneração e sobre incentivos, e, portanto, manter os médicos de família não é só remuneração, é também permitir-nos pensar em como servir melhor os nossos utentes. E, portanto, nós, muito antes, no ACES, Póvoa de Varzim e Vila de Conde, e porque toda a gente acha, se calhar não toda a gente, que integração é sinónimo do LIS, nós já estávamos bem integrados com o hospital. E, portanto, eu, na minha consulta, já tenho uma consola deste género, que quando eu tinha uma senhora que vinha à consulta e que estava interessada numa consulta de IVG, o portal abre e eu consigo marcar aquelas consultas todas e cumprir, de facto, na maior parte das vezes, os 5 dias. E, portanto, o fluxograma que foi pensado também com o apoio da APA e da NoBox é permitir que, de facto, a primeira consulta irá ficar... a mulher vem aos cuidados de saúde primários e nós iremos continuar a agendar a primeira consulta no hospital, porque no hospital é necessário cumprir aqui as regras de ecografia, de datação, entrega de consentimento informado. O hospital depois agenda a consulta comigo, na USF de Medivas, e, portanto, a consulta depois é feita no centro de saúde, onde nós temos que arquivar o consentimento informado e os fármacos, porque são fármacos que não são de venda livre e têm que ficar armazenados em cofre. As USFs, muitas delas, como a minha, têm cofre, porque nós também já fomos pontos onde tínhamos que ter a metadona, e, portanto, no cofre ficam os fármacos e ficam também os consentimentos, porque também não queremos ter no centro de saúde uma capa onde estão lá os nomes das senhoras todas que fizeram IVG, não é? Isto seria um problema grande. Depois estes consentimentos vão ser arquivados no arquivo hospitalar e depois no centro de saúde vamos agendar a ecografia no hospital. Pronto, e emitir a baixa se for necessário. A segunda ecografia é agendada por mim no hospital. Aqui também é um radiologista e, portanto, aqui também decidimos mudar e não usar o tempo da terceira consulta, que muitas vezes era também outra vez um ginecologista obstetra, mas usar um prestador de serviços que já existe no Hospital da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, pelo menos enquanto for possível usar prestadores de serviços no SNS, que não sabemos por quanto tempo mais isto será possível. E, portanto, depois a terceira consulta volta de novo aos cuidados de saúde primários, porque a ideia deste circuito é um circuito que nós queremos que seja com mais proximidade e que de facto, na realidade, diminua o número de interrupções voluntárias da gravidez, porque nós sabemos que se o planeamento familiar ocorrer devidamente depois de uma IVG, nenhuma mulher certamente gostaria de repetir, e isto não é um método de planeamento familiar. Barreiras. Portanto, tivemos muitas, porque tudo era um problema, nomeadamente tirar os fármacos da farmácia hospitalar, a segurança do armazenamento dos fármacos, e neste momento o que eu vos trago aqui, isto já era para ter começado este mês, e a última barreira é a informática, porque nos centros de saúde, como vocês sabem, se forem médicos de família, eu tenho que consultar em RSE a primeira consulta hospitalar, e muitas vezes o RSE falha e eu não consigo ver aquilo que está escrito pela doutora Helena, que é a ginecologista que faz esta primeira consulta. E, portanto, neste momento que está só a faltar aqui o final para isto, de facto, começar a ter os agendamentos que nós previmos aqui, é eu, nos nossos consultórios da unidade, ter acesso ao clínico hospitalar, para mesmo que nos dias em que o RSE siga falhe, eu consiga ver aquilo que está escrito no hospital e poder com segurança, de facto, dar os fármacos e iniciarmos aqui a IVG medicamentosa. Depois, dizer outra coisa que é importante, que é o seguinte: uma das razões pelas quais esta apresentação não tem nenhum daqueles desenhinhos espetaculares que vocês hoje mostraram, quando eu comecei a reunir com o Diogo da NoBox, ele dizia: ai, Raquel, faz uns fluxogramas e tal, e vai ao IA. E eu fiz
fiz aqueles diamantes a dizer IVG, vai para a direita, vai para a esquerda, tirei fotografias, pus no meu Copilot e ele diz, este assunto parece que é sensível e eu não vou fazer este fluxograma. Pronto, e portanto isto, realmente nós achamos que as coisas mudaram e que o século XXI vai ser uma coisa muito interessante e muito livre, mas na realidade defrontamos-nos todos os dias com estas barreiras com as quais não estamos muito à espera. E eu na altura até pensei, olha, tirava aqui IVG e punha outra coisa qualquer e depois no slide, depois pensei, olha, que se lixa IA, e eles vão perceber que na realidade nós, do humano para o humano, a falar com os ginecologistas, a falar com os secretários clínicos, vamos conseguir criar aqui um circuito que nos vai unir todos e que nos vai, de facto, ajudar a resolver este problema no terreno. Portanto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um acesso condicionado, sempre que esta médica ia de férias ou estava ausente, não havia consulta de IVG na ULS. Este modelo de transição foi uma forma, de facto, que nos ajudou aqui a alinhar e reformular o protocolo, e somos uma equipa motivada, não motivada de forma em termos de remuneração, porque isto na realidade só nos vai dar trabalho e até duvido que nos dê aqui algum tipo de suplemento remuneratório, mas uma motivação que vem mesmo de servir melhor as nossas utentes e de dar realmente aqui os serviços que necessitam. Próximos passos, depois criar uma rede colaborativa de médicos de família. Eu gostava de dizer que houve uma altura em 2023 que o Dr. Pizarro teve umas declarações que foram bastante infelizes, porque quando o IGAS e a ERS fizeram aqui estas auditorias, ele chegou a dizer, vamos passar isto para os médicos de família vão fazer isto. E isto na nossa classe, na nossa especialidade, gerou muita controvérsia, porque ninguém gosta de fazer nada obrigado. Este assunto acaba por ser um assunto que interessa a alguns colegas, mas não interessa a todos, e portanto, se houver aqui o LIS e quando nós tivermos mais dados e pudermos reproduzir isto, certamente existirão aqui colegas dos conselhos de administração que estarão interessados em replicar isto nas vossas ULS, mas só aqui a nota de que realmente dizer a um médico de família que vai ter que fazer alguma coisa resulta sempre mal. Está bem? Portanto, e também dizer-vos que desde que nós tivemos esta ideia, desde Montalegre até Chaves, até ao Algarve, eu já tive vários colegas que estão interessados em replicar isto. Mas não é uma... Primeiro, nós também dizer que nós temos 17 mil IVGs no país e, portanto, nós somos 6 mil médicos de família, nem sequer faria sentido, em termos de rácio, estar a dizer que todos os médicos de família agora vão fazer isto, porque isto acaba por ter muitos passos, tem muitas regras, e eu diria que se calhar uma ou duas pessoas por ULS, que estivessem interessadas neste projeto, poderiam, é mais do que suficiente, exceto LVT. A LVT tem um problema muito diferente, porque tem muitas migrantes e já funciona muito bem na MAC e é outro nível e a Clínica dos Arcos, e portanto essa área acaba por ser uma área que é diferente. Mas o resto das outras ULS, eu acho que de facto este pode ser um caminho para maximizar também a proximidade aqui do planeamento familiar pós-IVG, porque falhava de facto imenso. E por isso agora... Acho que começou a andar tudo para trás. Resta-me só agradecer à APA e à NoBox. Está bem? Obrigada. Muito obrigada, doutora Raquel, pela apresentação e parabéns pela iniciativa. Passamos, por fim, a chamar o projeto Integra Quer Mais, da Unidade Local de Saúde da Arrábida, também vencedor da 5ª edição da Bolsa Capital Humana em Saúde. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje em representação da equipa do Integra Quer Mais, deste projeto. Um projeto que começou com uma constatação muito objetiva, que passou aqui por um processo longo de reflexão, de crescimento e que acabou por terminar com uma transformação na forma como prestamos cuidados a uma população que é muito, mas muito vulnerável. O meu nome é Telma Soeiro, sou enfermeira gestora dos Serviços de Infecciologia e Pneumologia e estou aqui hoje com a doutora Filipa Serra, administradora hospitalar, ambas da ULS Arrábida. Então, este projeto começou com uma necessidade de articulação sentida por duas equipas distintas. Por um lado, o Serviço de Infecciologia da ULS Arrábida e, do outro lado, a equipa de tratamento do Polo Arrábida, do Centro de Respostas Integradas da Península de Setúbal, do ICAD, que trabalham uma população em comum.
falamos sobretudo de pessoas com doença infecciosa, VIH e hepatites e comportamentos aditivos, que sabemos que muitas vezes está associado também à doença mental, à instabilidade social, à ausência de uma rede de suporte e, portanto, falamos de contextos onde a continuidade de cuidados muitas vezes é um grande desafio. Então, o que é que constatámos numa fase inicial? Que tínhamos 107 pessoas com seguimento comum. E este número é importante não apenas pela sua dimensão, mas sobretudo por aquilo que ele representava. Ou seja, tínhamos as mesmas pessoas com seguimento em percursos paralelos que não estavam interligados entre si. E por isso nós não tínhamos aqui uma ausência de capacidade de resposta, tínhamos uma ausência de ligação. E isto era um problema. Percebemos então que estas pessoas eram seguidas em percursos paralelos, que tínhamos duas equipas que antes deste projeto prestavam os seus cuidados de uma forma tecnicamente competente e de facto muito empenhada, mas sem se cruzar. E isto levava-nos aqui a um problema, que é quando não cruzamos estes percursos, vamos perdendo doentes ao longo do caminho. E foi esta constatação muito objetiva do facto de estarmos a perder doentes ao longo do percurso, ou seja, duas equipas distintas, dois planos terapêuticos diferentes, uma comunicação que acontecia sobretudo de uma forma muito indireta e cada uma destas equipas tinha uma visão muito fragmentada da realidade de cada um dos doentes. Então foi isto que motivou a nossa candidatura à 5ª edição da Bolsa Capital Humano. E, na verdade, quando começámos este projeto, aqui a fase de bootcamp foi muito importante para definirmos qual é que era o nosso problema. Sabíamos muito bem quem eram os nossos doentes, conhecíamos as suas vulnerabilidades. Aquilo que desconhecíamos nesta altura era até que ponto é que a nossa própria forma de organização, de trabalho e de estrutura poderia estar a interferir com a eficácia da nossa intervenção. E, na verdade, começa aqui o verdadeiro trabalho do projeto. Percebemos logo no início que integrar cuidados é muito mais do que meter profissionais de saúde a estarem interligados entre si. Percebemos que era preciso redefinir modelos, clarificar objetivos, redefinir práticas e, sobretudo, percebemos que se queríamos avançar com isto, tínhamos que mudar mesmo a forma como estávamos a trabalhar. Então, esta mudança começa com o facto de nós queremos reunir, queremos ter equipas distintas a tomar decisões conjuntas, mas cada uma delas acedia à informação de forma diferente. Então percebemos que a integração clínica também tinha que passar pela integração da informação. E aqui tivemos mesmo que pensar nos nossos instrumentos de trabalho. A Nubox teve aqui um papel muito importante porque nos levou a olhar para os nossos instrumentos de trabalho e de que forma é que eles podiam estar articulados. Neste slide podemos ver aqui uma fotografia de uma das nossas primeiras reuniões. Vemos ali no cantinho o nosso instrumento de trabalho das reuniões, que era sobretudo descritivo, que era útil do ponto de vista do registro, mas que era pouco eficiente do ponto de vista da gestão integrada de casos complexos. Então a Nubox deu-nos aqui esta ajuda e foi muito mais do que arrumar uma base de dados em Excel. Na verdade foi repensar qual era a informação que queríamos, o que é que era importante, de que forma é que esta informação tinha que estar estruturada e que respostas é que nós queríamos obter. E isto fez toda a diferença na forma como estas duas equipas passaram a trabalhar, porque passámos a ter uma discussão conjunta de casos, definição de planos terapêuticos integrados e únicos, numa visão, sobretudo, partilhada. E esta ferramenta deixou de ser passiva, as reuniões deixaram de ser narrativas e passaram a ser objetivas e concretas. E fez toda a diferença para a nossa integração de cuidados. No fundo, tivemos aqui um conjunto de intervenções-chave que fizeram com que aquilo que há um ano atrás era apenas uma intenção, passasse a ser hoje uma realidade. As nossas reuniões multidisciplinares regulares, definição de planos terapêuticos integrados e únicos e, embora não tivesse sido logo no início, mas mais tarde já iniciámos também a consulta descentralizada de infecciologia na ET Paula Rábida. E como não foi possível trazer até aqui a equipa toda, achámos que pelo menos devíamos trazer a mensagem da equipa, que é o que vou passar a seguir. Então, falar um bocadinho deste projeto, o Integra Quer Mais. No fundo, foi o estruturar de uma parceria que já existia. Portanto, nós já há muito que temos esta parceria com o Paula Rábida, portanto, nós temos muitos doentes em comum, neste momento são 100 e tal doentes, e tínhamos este hábito, ou seja, partilhar doentes, partilhar situações, esporadicamente a colega ligava-me, nós falávamos com ela e era assim que nós orientávamos o nosso, portanto, dia-a-dia como enfermeiros aqui no serviço.
O que é que o projeto nos trouxe? Trouxe-nos uma organização, portanto, uma melhor estrutura. Começámos a ver os doentes também talvez de forma diferente. Pronto, começámos a perceber alguns problemas que existiam e que, no fundo, seriam também esses problemas que faziam com que os doentes não viessem ao hospital. Por exemplo, posso-vos falar de uma utente que pura e simplesmente não aparecia porque teve um passado de vida difícil, era seguida no ET, fazia a sua metadona, mas o horário de trabalho impedia que ela viesse com frequência ou as vezes que eram necessárias vir ao hospital. Portanto, o levantar a medicação, o fazer análise, o fazer consulta, portanto, em termos de trabalho e de organização para ela era muito difícil. O explicar no trabalho que tinha que se deslocar, tinha que vir levantar medicamentos, tinha que vir a uma consulta. Ao chegarmos e identificarmos esta situação, nós conseguimos criar com o ET uma parceria. Aliás, a parceria já existia, mas pronto, criar esta ligação, permitir que eu tente, no dia que fosse levantar a sua metadona ao ET, fizesse também a sua toma de medicação. Portanto, ela vai fazer o levantamento da metadona uma vez por semana e, nesse mesmo dia, ela faz, inclusive, o levantamento da sua medicação semanal. Concomitantemente, também criámos a consulta descentralizada, que para nós foi top. Portanto, neste caso, é um médico do hospital que se desloca ao Polo Arrábida, as consultas são feitas, ou seja, num único tempo. Portanto, no dia que ela vai fazer o levantamento da sua metadona, ela faz análises, ela faz consulta e levanta a sua medicação semanal. Portanto, para nós, acho que foi uma maravilha. Aqui temos a enfermeira Wanda, enfim, quase a ser a voz desta nossa utente, que obviamente não quisemos identificar e infelizmente também não conseguimos trazer um vídeo de utentes, que era a nossa ambição. Mas esta é a parte mais importante e, digamos, também é uma parte muito importante de ser administrador hospitalar, que é sentir este brilho nos olhos, como vocês penso que também sentirão quando ouvem o entusiasmo da enfermeira Wanda e também da enfermeira Telma, que lidera esta equipa e este projeto. Mas também temos mesmo que falar de resultados e de números, senão também também é importante nós percebermos que reflexo é que isso pode ter. E há um reflexo que é importante para nós, que é o sucesso, ou seja, 50% dos doentes que nós que estão integrados neste processo já estão reintegrados, ou seja, não estão perdidos numa jornada ou noutra, estão na duas, portanto fazem o tratamento no CRI Polo Arrábida e fazem o tratamento no Serviço de Infecciologia, que era essencialmente esse o maior problema. Tivemos 57 casos discutidos. Aqui também a questão social é extremamente importante, não estamos só a falar de tratamentos de Serviço de Infecciologia e da metadona, há problemas gravíssimos sociais, a enfermeira Telma falou-vos há um bocadinho sobre isso, temos sem-abrigo, temos pessoas completamente estruturadas e há todo um trabalho muito importante que é preciso ser feito nessa matéria. Com a vida, de facto, do médico especialista em infecciologia, permitiu-nos fazer as ditas consultas descentralizadas e parte do sucesso deste projeto, não queria também só aprender na área médica, mas foi mesmo o empoderamento que foi dado também um bocadinho aqui ao Polo Arrábida na deslocalização do Serviço de Infecciologia para esta área da cidade de Setúbal, que não é perto do hospital, portanto isto é zonas completamente diferentes. E trago-vos também então o testemunho do Dr. João Caria. Olá, boa tarde. O meu nome é João Caria, sou assistente hospitalar de infecciologia da ULS Arrábida. Eu fui recrutado para este projeto da consulta descentralizada já em andamento, ou seja, este projeto de integração de cuidados já existia anteriormente à minha participação e basicamente continha uma reunião mensal para discutir todos os casos de doentes que tinham uma doença infecciosa e que estavam a ser seguidos na ULSA e, simultaneamente, patologia do foro da adictologia, que eram seguidos no ET. Aqui, ao longo destas reuniões mensais, identificou-se uma necessidade, e era a necessidade de ter cuidados mais centralizados. Porquê? Porque tínhamos muitos doentes que participavam no seu seguimento na adictologia do ET, estavam a aderir ao programa de metadona, mas faltavam às consultas de infecciologia. Com meio de centralização, acabávamos por aproveitar esta oportunidade dos doentes irem às consultas de adictologia. E o que conseguimos até agora foi ter cerca de 25 doentes que foram observados desde já, e que é importante ter em conta que estes 25 doentes, nenhum deles estava a cumprir seguimento da parte de infecciologia, e cerca de metade agora estão ou em tratamento
da sua hepatite C, que é uma doença potencialmente curável, e com isto estamos a impedir que doentes evoluam para doença hepática crónica, para cirrose e para carcinoma hepatocelular, e doentes em seguimento de VIH, cerca de metade dos que foram observados, e que estamos a prevenir a evolução para SIDA e, invariavelmente, a morte destes doentes. A minha impressão deste projeto é que tem sido muito positiva, ou seja, para além do tratamento destas doenças infecciosas, que hoje em dia são facilmente tratáveis com as armas terapêuticas que temos hoje em dia, bastante de garantir o seguimento do doente, é que também conseguimos o seguimento das outras comorbilidades dos doentes, doença pulmonar, doença cardíaca, e portanto acho que estamos a conseguir chegar a uma população que antes estava negligenciada e com cuidados não otimizados. Qual é a importância deste projeto para nós? Já isto era uma angústia muito antiga do Serviço de Infecciologia, devo-vos dizer. Nós termos conseguido esta proximidade com o Polo Rábida, que já existia, como foi testemunhado, mas de uma forma mais estruturada, foi mesmo uma mudança, garanto-vos, do Serviço de Infecciologia. E estávamos aqui agora, até a comentar agora aqui em palco, que aliando isto com a PrEP e outras vertentes com o Serviço de Infecciologia, que é muitas vezes esquecida, de facto, permitir a maior acessibilidade na prevenção é de facto fazer completamente a diferença, e para mim é de facto fazer a absoluta integração de cuidados. A prevenção está muito associada aos cuidados primários e bem, mas nós podemos realmente juntos criar aqui uma força muito, muito importante e diminuir milhões de euros em custos em medicamentos. E portanto a importância do projeto para mim é uma luz que se abre de que é possível de uma forma mais estruturada. E nós estamos, eu vi hoje de manhã, nós estamos a ficar super treinados a fazer a integração de projetos. E se calhar com estes pequeninos, e portanto deixo também aqui os meus parabéns a todos. Agora, por fim, nós temos aqui o testemunho também da parte do Polo Rábida, aqui na pessoa de uma assistente social. Quisemos trazer aqui uma coisa colorida com os diferentes profissionais de saúde, e deixo-vos aqui também o testemunho da doutora Rosa Banza, que é assistente social e que tem um fator e é crucial para estes utentes. Olá, chamo-me Rosa Banza, sou assistente social na equipa de tratamento Polo Rábida do CRI da Península de Setúbal, pertence ao ICAD, Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências. A nossa equipa promove um trabalho multidisciplinar, tendo técnicos das diferentes áreas de formação, médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Na sequência desta parceria, iniciámos a consulta descentralizada de infecciologia na equipa Polo Rábida, realizada pelo Dr. João Caria, infecciologista. Esta consulta permitiu uma maior proximidade aos utentes e uma melhor gestão de tempo entre os profissionais relativamente ao desempenho daquilo que é o seu trabalho. Temos conseguido cuidados de saúde mais completos e personalizados por uma abordagem centrada na pessoa. Os resultados têm sido muito positivos na adesão dos utentes ao tratamento, quer da infecciologia, quer da adição. A parceria entre o Serviço de Infecciologia da ULSA e a equipa de tratamento Polo Rábida tem o objetivo de implementar um modelo de cuidados integrados em doenças infecciosas e adições. A implementação deste modelo tem sido um exemplo de boas práticas e uma mais-valia para profissionais e utentes. E por fim, só aqui uma nota, obviamente agradecer aqui o apoio do nosso Conselho de Administração da OLS Rábida, está aqui o Dr. Luís Pombo, que vem sempre apoiar-nos, eu agradeço a sua presença, como é óbvio, mas nós falamos muito sobre isto. A resposta a milhares de problemas do SNS estão com as equipas. Haja vontades do Conselho de Administração em apoiar-nos a nossa capacidade de inovação e darem-nos pelo menos as ferramentas básicas. Nós não estamos a pedir dinheiro, Conselhos de Administração, estamos a pedir ferramentas básicas e garanto-vos que nós vamos mostrar os resultados. Nós, administradores hospitalares, enfermeiros, médicos de família, hospitalares, todos, garanto-vos que vamos poupar muito dinheiro. A solução está connosco, tenham tempo para nos ouvir e para nos apoiar nos nossos projetos. Um agradecimento ao Dr. Luís Pombo, que faz isso plenamente. E pronto, é isto. Muito obrigada a ambas pela excelente apresentação e atualização do projeto Integra Quer Mais, da OLS da Rábida. Parabéns pela iniciativa, pela evolução e pelo sucesso alcançado. Damos assim por terminada esta sessão. A todos, obrigado pela vossa presença.
Informamos que o anúncio do vencedor da 6ª edição da Bolsa Capital Humano em Saúde será feito hoje pelas 16h15, no decorrer da 17ª Conferência de Valor APA. Obrigada.